Oi, Festival Team, Giovana Chaves na área. E aí, galera do Festival Team, Caio Manhente aqui para falar do Velho Fusca. Oi, Festival Team, aqui é o Emiliano Ruxa, o diretor do filme O Velho Fusca. Eu queria muito começar te perguntando sobre uma coisa que, quando eu fiquei sabendo da sinopse do filme, eu queria muito, assim, ouvir de você mesmo. Qual foi sua primeira reação quando você recebeu a ideia, a história do projeto? Porque é um projeto muito rico e eu queria saber de você a sua reação quando teve ele em mãos. Cara, quando eu recebi o roteiro, eu comecei a ler, o roteiro já estava pronto, eu recebi de um amigo meu, que é um super roteirista, o Bill Labone. E eu comecei a ler o roteiro, eu comecei a rir, comecei a me divertir, e eu fui me envolvendo no roteiro, e quando eu vi, cara, eu tava chorando. Eu me emocionei lendo o roteiro, assim. Então, é tipo daqueles projetos, assim, roteiros que chegam na nossa mão, sabe? E toca a gente, toca o coração da gente. E a gente tem uma coisa assim, tipo, eu preciso fazer esse filme, preciso contar essa história, sabe? Então, foi no momento que eu li o roteiro, eu já senti isso. E aí eu tava fazendo um filme com a Dois Filmes, que é a distribuidora desse filme também, né? E eu tava terminando o filme com eles, e eles falaram: "E aí, qual que é o próximo projeto?" Eu falei: "Ó, dá uma lida nesse roteiro." Aí eu dei o roteiro para eles lerem, e eles riram, se emocionaram e falaram para mim: "Cara, vamos fazer o filme. O filme é muito legal, precisa contar essa história." Então, foi muito mágico, sabe? É aquelas coisas assim que parece que o universo conspira, sabe? Chega pra gente assim, era pra ser, era pra acontecer. Primeira, eu queria fazer pra você, Caio, porque o Júnior a gente consegue logo perceber no trailer, antes do filme começar, que a gente sabe que ele é um personagem muito sensível, ele é sentimental, ele tem muitas coisas ali pra contar pro mundo mesmo. E por isso eu queria que você falasse pro pessoal como é construir um personagem dessa forma, já que a história também é sentimental, então como balancear essas duas coisas ao mesmo tempo. Gabriel, assim, eu até respondi uma coisa parecida em outra entrevista. Eu tenho, na minha trajetória artística, muitos personagens sensíveis. E eu acho importante que a gente tenha personagens masculinos sensíveis no nosso cinema, na nossa televisão. Então, para ser muito sincero, eu acho que é um lugar em mim que não é de difícil acesso. É um lugar em mim que eu já conheço. Mas é claro, isso tem que estar a serviço da história, tem que estar a serviço do roteiro. Só que também é um roteiro muito fácil da gente se identificar, porque todo mundo tem família, todo mundo tem uma relação que já precisou ser reconstruída ou que você quer reconstruir. E eu acho que estar em contato com o Tunico e me levou para um lugar quase de deslumbre mesmo, de estar na frente de um ator que eu admirava tanto, que eu acho tão importante para a história do nosso cinema, da nossa cultura, que eu estava emocionado de estar em cena. Então eu só canalizava essa emoção para as horas em que ela era necessária. E Giovanna, eu queria muito falar sobre a sua personagem, porque a gente sabe que ela ali é a crush do nosso protagonista, mas eu queria saber de você, Giovanna, o que você acha que a sua personagem vai fazer que o público vai ficar conquistado por ela também. Então a gente sabe o que o Júnior foi conquistado por ela, mas o que que você acha que o público vai gostar nela também? Então, eu acho que é pela força dela, né? Eu acho que ela tem muito isso de ser girl power, dona de si, de saber o que ela quer, de ser muito ambiciosa e de não ter medo, assim, de falar mesmo o que ela quer, de realmente mostrar para o que ela veio. E eu acho que a relação dela com o Júnior nasce de uma forma muito genuína, assim, muito pura. E ela só nasce, ela só dá essa liberdade para ele, de fato, porque ele permite conhecer ela de verdade além das aparências. Então, eu acho que ela tá muito nesse lugar, assim, principalmente quando a gente é jovem, a gente tem muita insegurança, muito essa coisa de querer ser vista além do estereótipo. Então, eu acho que o filme vai contra tudo isso, assim. Ela não é só a protagonista bonitinha, namoradinha do protagonista. Ela é muito mais, ela vai muito além. Então, eu acho que as meninas, de fato, vão se identificar, sabe? E foi um filme muito gostoso de fazer, eu adorei, eu tô muito ansiosa pra ver a opinião do público mesmo, pra ver o que eles vão achar. Mas eu queria falar também sobre outra decisão que você tomou pro filme, porque logo assim, pelo trailer,
pelas cenas e próprio pela história, a gente vê muito da cultura brasileira, um filme brasileiro trazendo essa nossa característica, até mesmo como o Rio de Janeiro como cenário próprio, como parte da história. E por isso que eu queria saber de você, por que dessa decisão? Qual foi a motivação para você ter trazido isso para o filme? Então, isso é outra pergunta super legal que você fez, porque eu estava nos Estados Unidos na época que eu recebi o roteiro. Eu sou gaúcho, eu comecei quando era criança, assim, a atuar, eu tinha 5 anos de idade, fazer publicidade, assim, garoto propaganda. Com 12 eu fui pro teatro, e aí com 17, assim, eu já, tipo, produzia teatro, já dirigia publicidade. Minha vida inteira foi assim, sabe, de ator, ir na frente e atrás das câmeras, e na produção de teatro. E tem uma outra curiosidade que também conecta com isso, que eu sou de uma geração mais velha, né, que eu adoro carro. E eu adoro também por uma relação com meu pai. Meu pai é caminhoneiro. Então eu me criei dentro de caminhão desde garotinho. Meu pai viajava para o Nordeste, para tudo que é lugar com a minha mãe e comigo, bem pequenininho. Então eu ia em posto de gasolina, em oficina mecânica, em borracharia. Então esse universo para mim de carro, de caminhão, é uma coisa assim que faz parte da minha vida, sabe? E aí, quando eu tinha 17 anos, eu não via a hora de fazer 18 para fazer a carteira de motorista, sabe? E aí, quando eu fiz a carteira de motorista, o primeiro carro que eu comprei com o meu dinheirinho do teatro foi um Fusca. Então, tem umas coisas assim que bate na gente no coração, sabe? Então, quando eu li o roteiro, eu já chorei, me emocionei. O Fusquinha que eu tinha, eu mexia no motor, eu rebaixei ele, deixei ele da hora, assim, botei um monte de adesivo para ir para balada e tal. Então, assim, é uma coisa bem que parte das experiências da gente, né? E essas experiências muitas vezes se conectam com a gente, e o filme, eu acho que ele tem uma coisa assim muito louca, né? Que às vezes as obras audiovisuais, assim, tem coisas que você vê na tela e você diz assim, não é possível. Cara, quando você conversa com algumas pessoas, você vai dizer assim, cara, é muito possível, é muito real. Essas coisas acontecem. Eu tive vários relatos depois da pré-estreia de São Paulo, do Rio, das pessoas me contarem, olha, o meu irmão ficou brigado com meu pai a vida toda por causa da mesma razão. Meu pai morreu, eles não se perdoaram. Tipo, as pessoas se emocionam contando isso, sabe? Várias histórias, assim. Então, eu acho que o filme tem esse lugar, assim, tão lindo de poder conectar com as pessoas se emocionarem e quem sabe, assim, a pessoa sair do cinema com um sentimento, assim, de poxa, vou ligar para alguém que eu amo, vou encontrar minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe. O Zé Vaqueiro, que faz parte da trilha sonora, estava lá em São Paulo, daí quando ele saiu eu falei, e aí, Zé? Ele falou, cara, chorei muito, vou ligar para minha avó, sabe? Tão bonito isso da gente, né, a gente fazer um filme e esse filme daqui a pouco toca mesmo as pessoas, né, toca o coração delas e poder assim, humildemente penso assim, né, quem sabe o filme pode fazer o mundo um pouquinho melhor, né, porque o mundo não muda sozinho, ele muda através das pessoas, então a arte pode mudar as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né. A gente também já citou que é um filme cheio de relações. Então, relações amorosas, relações familiares, relações com amizade. Mas eu queria saber de vocês mesmo sobre a relação de elenco nos bastidores, porque a gente já consegue perceber isso logo nas cenas do filme, mas entender como era por trás das câmeras isso, como foi essa construção, esses relacionamentos entre vocês e tudo mais. Cara, tudo maravilhoso, entendeu? Todo mundo muito maneiro. Eu gravei quase todos os dias, né? Então eu tive com o elenco inteiro. Eu posso dizer que cada um foi muito gentil comigo, cada um foi muito parceiro, assim, eu só posso agradecer, não tem nem muito o que falar. Eu acho que foi muito gostoso contracenar com o Caio, com o Christian, com o Isaías, que foram as pessoas que eu mais contracenei. Mas a gente acabou se conhecendo na tela mesmo, em cena. Então foi uma coisa muito natural, assim. Eu acho que o desenvolvimento dos personagens se dá muito da relação que a gente foi construindo no decorrer do filme, assim, do processo que foi. Eu e o Caio, acho que a gente se conheceu no primeiro dia, a gente já estava gravando juntos, né? Então a gente não teve tempo de se preparar, de se conhecer de fato. E no final a gente já estava super amigos, fofocando, foi ótimo. Quando você deve ter idealizado o projeto, eu imagino muito que você deve ter
visualizado as coisas de uma forma muito fácil. E por isso eu queria saber de você se teve alguma coisa que acabou sendo, não de forma improvisada, mas algo que saiu de forma espontânea, ou algo que não tinha saído como você planejado e foi algo positivo ainda mais pro projeto. Então foi algo que agregou mais pra história, assim, algo mais de bastidor mesmo. O roteiro, quando veio para mim, eu estava nos Estados Unidos, ele veio em inglês, a primeira versão do roteiro. E o roteirista, ele tinha se formado no Canadá, o Bill Labonia, e a proposta era para eu filmar nos Estados Unidos, mas eu estava vindo para o Brasil fazer esse filme, Os Segredos, e aí eu falei, cara, que tal se a gente trouxesse o filme para o Brasil e rodasse no Brasil? Vamos adaptar ele, quem sabe, para o Rio de Janeiro, que é um cartão postal do Brasil, né? E ele falou, vamos mudar. E aí eu comecei a procurar as locações, eu vim para o Rio, assim, eu andei por tudo que é bairro, até que eu achei aquela casa do vovô, na Urca, e que, visto de longe, né, o plano wide shot, assim, é o Pão de Açúcar. Eu falei, cara, isso aqui tem muita vibe, é diferente, é o Rio, tem uma coisa legal, sabe? Então, a gente fez uma adaptação do roteiro, que a primeira versão era em inglês, para português. Aí a gente começou a ir achando as outras locações, por exemplo, a peixaria, que é no filme, no roteiro era um boteco, mas eu não estava achando o boteco e os botecos eram muito apertados, eu não conseguia filmar dentro dele, por causa que é apertado demais. Precisava do espaço maior, daí eu achei, achei uma peixaria, a gente mudou para uma peixaria. Então, tem coisas que vão acontecendo durante o processo que elas são muito orgânicas, é como se o filme fosse ganhando vida, sabe? O roteiro vai ganhando vida e tem coisas que vão mudando no processo de produção que é para melhor. É sempre, quando você olha assim, às vezes você diz assim, nossa, tem um problema. Quando você vai ver, esse problema se resolve de uma outra forma, quando você vai ver no filme é para melhor. Então, tem muita coisa que é assim do filme. E os atores, eu sou ator também, comecei como ator. Eu acho que a gente, como diretor-ator, eu procuro dar muita liberdade para os atores e deixar eles muito confortáveis, para eles se experimentar. Não tem que ser exatamente assim. Vamos achar da forma orgânica a melhor forma. E aí isso dá uma vivacidade, assim, sabe? Para muitas cenas, assim, eu uso também, às vezes, o primeiro take, porque ele fica muito espontâneo, sabe? E é gostoso. Às vezes tem coisa que dá errada, que é ótimo para cena, porque senão às vezes fica tudo tão quadradinho, sabe? Tudo tão marcadinho. E isso traz um frescor, traz uma coisa original, assim, sabe? Traz realmente um frescor para as cenas. Então, eu acho que o filme tem muito disso, ele é muito vivo por causa disso. Eu queria saber de vocês sobre essa questão de assim, de certa forma mesmo de proximidade com a nossa cultura, porque eu imagino que não deve ter um distanciamento no sentido de, por ser um filme fantástico, ou um filme que se passa em outro lugar, não, é cotidiano mesmo. Então, entender com vocês sobre essa dinâmica de gravar em um lugar conhecido e, de certa forma, dentro da nossa rotina. Eu posso falar, porque eu moro no Rio, né, eu sou apaixonado por essa cidade, assim, então cada locação da Barra, Urca, são lugares em que eu tô, em que eu frequento, e é isso, pra mim é muito natural. E eu acho muito bonito a maneira como a gente transformou o cenário do Rio de Janeiro num personagem. Mas eu acho que você falou da parte de ser filme brasileiro com a nossa cultura. Eu acho que isso vem muito da nossa trilha sonora também, que a Gi pode falar muito melhor, até porque ela participa dessa trilha. Fazer parte realmente da trilha sonora foi uma coisa muito gostosa mesmo, porque eu me reuni com grandes talentos, assim, e a gente deu vida à trilha com grandes nomes. Então, a gente teve Zé Vaqueiro também, que inclusive participou da nossa pré-estreia. Pessoas incríveis e maravilhosas que dão graça e dão leveza a esse filme, né? Porque a trilha sonora do filme foi toda autoral. Então, as músicas foram escritas pro filme. E eu acho que isso que traz essa coisa brasileira, essa coisa gostosa mesmo. A gente está com cantores incríveis, com um cenário maravilhoso que é o Rio de Janeiro. Eu acho que fotografia maravilhosa. Tudo isso fez o Velha Fusca ser um filme inesquecível e atemporal, que eu acho que se você assistir daqui a 20 anos, você ainda vai ter essa coisa de, meu Deus, que filme lindo. E, enfim, dia 19 de março, nos cinemas de todo o Brasil, assistam, porque tá muito lindo.
Galera do Festival Teen, queria convidar vocês a partir do dia 19 de março nos cinemas assistir o filme O Velho Fusca. Venha rir, se divertir e se emocionar. Dia 19, quase que eu falo 29. Não é 29, é dia 19 de março, nos cinemas. O Velho Fusca, filme lindo, comigo, com Giovanna Chaves e grande elenco. Assistam. Não percam, gente. Vão na primeira semana, que é a semana mais importante pra gente. Assistam o Velho Fusca. Tá sendo um filme maravilhoso. E as reações estão, gente, incríveis. Eu olhava pro meu lado, era todo mundo em prantos, em lágrimas. E assim, você só vai saber o porquê tá todo mundo chorando assistindo o filme. Então não percam. Dia 19 de março nos cinemas. Beijo.